A Bíblia é repleta de personagens conhecidos, protagonistas no enredo de grandes histórias. Facilmente reconhecemos Abraão, Moisés, José, Pedro, Paulo, Davi, Esther, Ruth, Marias. Todos esses fazem parte do plano de Deus para a redenção. A história da salvação, contudo, não foi realizada somente com pessoas conhecidas, mas a Bíblia mostra que por trás de grandes feitos estavam pessoas consideradas comuns, improváveis. Também mostra que pessoas conhecidas e experientes experimentavam fracassos e fragilidades, mas que pelo poder de Deus eram capacitadas a realizar grandes coisas. A série Anônimas e Improváveis lança luz sobre algumas mulheres da Bíblia, muitas desconhecidas, cujo nome sequer é mencionado. Mulheres consideradas improváveis na perspectiva humana. Mulheres desprezadas por sua cultura. Mulheres habilidosas e corajosas, desconhecidas por muitos, mas não por Deus. Para executar o seu plano de salvação, Deus conta com todo tipo de gente, principalmente as consideradas improváveis. Gente como eu e como você. Gente que acorda cedo na segunda, que tem muitos afazeres domésticos, que trabalha, que batalha, que estuda, que pega trânsito, que está aposentado, que está começando a vida. Gente escolhida por Deus para servi-lo e fazer diferença na história da humanidade que Ele mesmo está construindo. Hoje nós vamos falar mais a respeito de mais uma mulher, uma nova mulher agora. Antes de falar quem ela eu gostaria de falar uma coisa, que essas mulheres, elas não fizeram feitos extraordinários assim. Elas fizeram coisas simples. 3 cuidaram de um menino, uma viúva que deu comida e a sua casa, a um profeta que estava com fome, parteiras que fizeram partos, deixaram que os nenéns nascessem. Se vocês estão acompanhando a série, vocês sabem de quem eu estou falando. Se vocês não sabem, eu convido vocês a acessarem as redes sociais da igreja, o YouTube, e ouvirem as mensagens. Eram mulheres que fizeram coisas assim que, por aproximação, elas podiam fazer. Cabiam elas fazer. Não era algo assim impossível. E é assim. É assim que a gente serve. Não com coisas tão distantes. Eu não preciso me reinventar. E as grandes transformações, elas acontecem com esses pequenos gestos, com pequenas atitudes. Grandes mudanças, grandes transformações ocorreram com o povo de Israel no Antigo Testamento, com a igreja no Novo Testamento, às vezes por atitudes assim simples, porque foram corajosas e elas estavam no lugar certo, fazendo aquilo que era certo. Todas elas assim precisaram de coragem. Foram ousadas, não se omitiram.
E a mulher que vamos falar hoje também se encaixa nesse perfil de disponibilizar assim os seus dons, os seus talentos para servir. E quando ela parou de servir, essa mulher ela fez muita falta. Por isso que o título da minha mensagem é A Falta que Você nos Faz. E eu vou começar a ler o texto agora para vocês conhecerem de quem que eu estou falando. Chega de suspense. Havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas. Sempre fazia o bem às pessoas e ajudava os pobres. A história ela começa com a localização, que é Jope. Havia em Jope uma discípula. Jope era uma cidade portuária muito importante para Israel. Quando, lá no Antigo Testamento, quando Jonas, ele fugiu da sua tarefa de pregar lá em Nínive, ele foi até o porto lá de Jope e pegou um barquinho e fugiu. Foi no porto de Jope também onde chegavam as madeiras do Líbano que Salomão utilizou na construção do primeiro templo. Até hoje lá existe um porto natural. Hoje Jope se encontra na cidade de Tel Aviv, na parte histórica, e esse porto natural está lá até hoje, para quem quiser conhecer, numa região chamada Jafá. E por que é importante a gente falar assim a respeito da localização? Porque muitos maridos partiam em direção a águas perigosas e não voltavam mais, deixando para trás muitas viúvas, pessoas enlutadas e desamparadas. E lá havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas. Então ela tinha 2 nomes. Estamos falando de mulheres anônimas, essa já tinha 2. Mas Dorcas, ela pode ser assim qualquer um de nós. E o que significa Dorcas? Significa gazela. E gazela, assim, no Antigo Testamento, por exemplo, em Cantares de Salomão, é um elogio. É um elogio. Chamar alguém de gazela, você está elogiando. Se fosse hoje, ia falar para Salomão, troca. Mas na época era bom. Então era alguém bonita. Né? E Dorcas tinha uma vida bonita. Era um adjetivo. E aqui nós temos uma preciosa descrição da nossa personagem. Lucas faz questão de frisar que ela era uma discípula. E essa palavra, discípula, ela não aparece em mais nenhum lugar da Bíblia. Aparece discípulos, aparece irmãos, irmãs, cristãos, mas discípula no feminino aparece uma única vez. E para Dorcas é digno de nota. E o que é muito interessante, porque na religião judaica, quem se sentava aos pés dos mestres, dos rabis, normalmente eram os homens. Mas em Jesus é diferente. Lá em Jesus, por exemplo, você tem aquela história de Marta e Maria, que Maria sentou-se aos pés de Jesus, de um mestre. E Dorcas é reconhecida por Lucas como discípula. A gente não sabe exatamente se ela esteve com Jesus. Não temos prova disso. Porque havia mulheres que também seguiam a Jesus e ajudavam, inclusive, no seu sustento. Mulheres que participavam ativamente do seu ministério. Mulheres, às vezes, anônimas. O ministério de Jesus não foi
formado só por homens. As mulheres participaram ativamente e ajudaram. Eu vou ler um texto para vocês, lá de Lucas 8. Pouco tempo depois, Jesus começou a percorrer as cidades e os povoados vizinhos, anunciando as boas novas a respeito do reino de Deus. Iam com ele os 12, e também algumas mulheres que tinham sido curadas de espíritos impuros e enfermidade. Entre elas estavam Maria Madalena, de quem ele havia expulsado 7 demônios, Joana, esposa de Cusa, administrador de Herodes, Susana e muitas outras que contribuíam com seus próprios recursos para o sustento de Jesus e seus discípulos. Então as mulheres sempre fizeram parte. Jesus sempre trouxe as mulheres para perto de si. E Dorcas foi reconhecida por Lucas como uma discípula de Jesus. Isso é o que importa. Alguém que andava próxima do mestre, alguém que observava os seus ensinamentos, que vivia de acordo com o padrão do seu mentor. Essa era Dorcas. E Lucas conta mais um pouquinho de quem é Dorcas. E ele fala o seguinte: sempre fazia o bem às pessoas e ajudava os pobres. E olha que interessante, Dorcas era discípula, e o que a Bíblia fala a respeito de Jesus? Ela era discípula de Jesus, e o que a Bíblia fala a respeito de Jesus? E eu vou ler um versículo lá de Atos 10, 38. Sabem também que Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Então Jesus foi por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. E aqui o texto fala que por onde Jesus andava, ele fazia o bem. E aqui diz que antes que Dorcas, ela vivia fazendo o bem. E Jesus também. E olha, parece que tem uma coisa que combina aqui. Parece que combina essa história de você ser discípulo de Jesus e fazer o bem. Fazer o bem é uma característica de quem é discípulo de Jesus, ou quem é discípula de Jesus. Dorcas, ela foi notada pelo bem que ela fazia, justamente por ser discípula. Ser discípulo de Jesus e fazer o bem são duas coisas que andam juntas. E eu fico pensando nessa síntese que Lucas deu a respeito de Dorcas. Se Lucas fosse apresentar nós como um personagem bíblico, o que será que Lucas falaria a respeito de nós? O que será que Lucas falaria a respeito de você? E de repente aconteceu algo com essa mulher. A gente ainda não viu o que ela fazia, mas de repente ela ficou doente e ela morreu. Por esse tempo ficou doente e morreu. Seu corpo foi lavado para o sepultamento e colocado numa sala no andar superior. De repente, Dorcas foi impedida de fazer aquilo que ela fazia. Ela fazia o bem. Ela não estava mais lá. Aquela mulher partiu e com ela partiu tudo aquilo que ela fazia. Acabou. Dorcas, essa pessoa que fazia o bem, não estava mais lá. Quando os discípulos souberam que Pedro estava perto de Lida, enviaram 2 homens para lhe suplicar: por favor, venham o mais rápido possível. Eles sabiam que Pedro estava próximo, uma cidade chamada Lida, a 14 quilômetros de Jope, e que muitos sinais estavam acontecendo por meio desses discípulos que
andaram com Jesus. Eles estavam fazendo milagres parecidos com o de Jesus. E de repente, Dorcas estava morta, e eles, o que a gente pode fazer? Aparentemente não pode fazer mais nada. Dorcas morreu, mas Pedro está próximo daqui. Então vamos chamar Pedro. Vamos chamar ele depressa. Por favor, venha o mais rápido possível. Venha depressa. Antes de sepultar, a gente precisa fazer uma última coisa. Vamos tentar uma última coisa. E aquelas pessoas, elas chamaram Pedro. Precisavam de Pedro. Mas, gente, vou falar uma coisa para vocês. Elas não queriam Pedro. Quem que elas queriam? Queriam Dorcas. Eles precisaram de Pedro. Mas quem que eles queriam de fato era Dorcas. Era por causa de Dorcas que eles mandaram chamar Pedro. Para aquelas pessoas, não foi o Pedro que andou sobre as águas que era o mais importante. Não foi o Pedro que cortou a orelha do soldado e Jesus colou de volta que era o mais importante. Não foi o Pedro que viu tantos milagres de Jesus o mais importante naquela hora. O que elas queriam e o que elas precisavam era de Dorcas. E nesse sentido, elas precisaram de Pedro. Então Pedro voltou com eles, e assim que chegou, foi levado para a sala do andar superior. O cômodo estava cheio de viúvas que choravam e lhe mostravam os vestidos e outras roupas que Dorcas havia feito para elas. Aqui a gente descobre o que Dorcas ela fazia. O cômodo do andar de cima estava cheio de viúvas chorando por causa de Dorcas. Lembra que eu falei que era uma região do litoral, onde muitos maridos iam, não voltavam mais. E o trabalho de Dorcas nesse sentido era imprescindível na vida daquelas viúvas. E elas seguravam na mão os vestidos e as roupas que Dorcas fazia para elas, e elas mostravam para o Pedro. Agora, gente, Pedro conhecia a roupa. Pedro já tinha visto vestido, Pedro já tinha visto túnicas, inclusive ele estava vestindo uma roupa. Então aquilo que aquelas mulheres mostravam era mais do que as roupas que Dorcas fazia. Aquilo que aquelas mulheres mostravam eram as suas histórias com Dorcas, a diferença que Dorcas fazia na vida delas. Por detrás de cada peça de roupa que elas seguravam e elas mostravam para Pedro, provavelmente elas estavam compartilhando as suas histórias. Quando eu recebi essa roupa aqui, foi na hora que eu mais precisava. A minha vida estava de ponta cabeça e eu recebi uma amiga. Pedro, ela conversava com a gente, ela dava conselhos. Pedro, ela nos ensinava sobre oração, sobre fé. Ela sempre perguntava para mim como eu estava. Ela se importava com a gente. A gente via o cuidado dela em cada detalhe
naquelas roupas. Eu sou grato a Deus pela vida de Dorcas. Quando Dorcas chegou na minha vida, eu não tinha mais esperança. Mas ela falou a respeito do amor de Deus. Pedro, ela faz muita falta. Ela vai fazer muita falta para a gente, Pedro. Dorcas cuidava daquelas viúvas costurando. Costurando, Dorcas cuidava daquelas viúvas. Quem é discípulo de Jesus faz a diferença onde Deus o colocar e com o que você sabe. Dorcas tinha um toque de criatividade e fazia o que fazia muito bem com as próprias mãos. Se eu fosse dar um nome para o ministério de Dorcas, deixa eu tentar ser criativo aqui, seria Crochetando na Vila de Pescadores. Ficou muito comprido, gente. Seria Crochetando na Vila. Seria um bom nome para o ministério de Dorcas. Porque o que Dorcas buscava lá não era só fazer roupas. Ela buscava relacionamentos. Era grupo de comunhão e de cuidado mútuo. Era isso que Dorcas fazia. Olha que na nossa igreja a gente tem um ministério assim. Crochetando na Vila. E faz a mesma coisa. Você vê? Nem tudo a gente inventa. A gente copia. Mas coisa boa a gente tem que copiar mesmo, gente. Ainda mais de quem é um discípulo de Jesus. Quem é uma discípula de Jesus. Pedro pediu para que todo mundo saísse do quarto. E eu acho interessante Pedro pedir para todo mundo sair do quarto. Porque Pedro também era discípulo de Jesus, e Pedro até então nunca tinha ressuscitado ninguém, gente. E eu fico imaginando também a viagem de Pedro, no caminho. Dorcas morreu, ai meu Deus, vai comigo, me dê graça, o que eu vou fazer ali? E chegando lá, naquela sala cheia, ele pediu para todo mundo sair. E se você voltar um pouquinho na história de Jesus, tem uma história que Pedro ele está com Jesus e ele vai na casa de um homem chamado Jairo que tinha perdido a sua filha. E a casa estava cheia de gente. E o que Jesus pediu? Para que todo mundo saísse. E aí ficou Jesus, Pedro, Tiago e João naquela sala, junto daquela menina. E aí Jesus chega para aquela menina e fala assim, menina, levanta-se. Ou ele fala assim, Talita cumi, que significa, menina, eu te digo, levanta-se. E agora Pedro estava na mesma situação. Espera aí, eu aprendi com Jesus, deixa eu fazer parecido. Vou fazer parecido. Sai todo mundo daqui. Aí saiu todas as mulheres de lá. E aí tem um detalhe. Lá não estava Tiago. Tiago não estava lá. João não estava lá. Mas sabe quem estava lá, gente, ainda? Jesus estava lá com ele. Jesus estava com Pedro lá. E isso é suficiente. Porque a Bíblia diz, eis que estarei convosco todos os dias, até o final dos tempos. Jesus estava lá. Então ele ajoelhou-se e orou, e voltando-se para o corpo da mulher, disse, Tabita, levanta-se. E ela abriu os olhos, e quando ela viu Pedro, sentou-se. Por meio de uma oração, Dorcas despertou, e ela estava de volta. Ela abriu os olhos. Dorcas fazia falta. Ela fazia parte da igreja, e Deus escolheu a igreja para fazer diferença no mundo, gente.
Portanto, ela fazia falta, tanto no macro porque a igreja faz diferença, quanto no micro, porque havia pessoas que precisavam ser tocadas pelo amor de Deus através da sua vida. E quando estamos paralisados, quando estamos adormecidos, é muito difícil despertar sozinho. Mas tem uma boa notícia: por meio da oração, despertamos. Por meio da oração, os nossos olhos são abertos. Se você não consegue orar, peça a oração. Creia no poder da oração. Aquelas mulheres intercederam por Dorcas, pediram ajuda. Você tem uma igreja que pode orar por você. Você não precisa ficar parado, sozinho. Você pode despertar, você pode acordar. Você faz falta. Tem um detalhe aqui. E ele deu a mão e ajudou a levantar-se. Pedro ajudou ela a se levantar. Dorcas não precisava mais ficar prostrada. Chegou a hora de você se levantar. Vou ajudar você a se reerguer. Tem um monte de gente esperando você aqui no andar de baixo. E agora, tanto Dorcas como Pedro, em algum momento das suas vidas, precisaram de ajuda para se levantar. Tem uma história que Pedro estava andando sobre as águas, quando ele começou a olhar as ondas, o tumulto do mar, os ventos fortes. O que aconteceu com ele? Ele começou a afundar. Jesus foi lá, pegou na mão dele e levantou Pedro. E agora foi Pedro que pegou na mão de Dorcas e ajudou ela a se levantar. Com a oração, nós despertamos. Por meio de uma mão estendida, nós levantamos. Em seguida, chamou os discípulos e as viúvas e apresentou viva. Pessoal, agora vocês têm Dorcas de volta. Eu imagino que foi uma festa. Tanto é que a cidade toda ficou sabendo e um monte de gente creu no Senhor. Aquele fato abençoou muitas vidas. Era uma comunidade tornando-se uma referência de Deus na cidade. A notícia se espalhou por toda a cidade e muitos creram no Senhor. O livro de Atos é o livro de uma igreja viva e de uma igreja vibrante, mas não só por causa dos apóstolos, mas também por meio de pessoas anônimas ou até que nós sabemos o nome, como Dorcas. Gente que se disponibilizou seus dons e talentos a serviço dos outros. Eram atos comuns que Dorcas fazia, mas que na mão do Deus vivo, esses atos eram atos extraordinários. A gente está vivendo dias em que atitudes comuns se tornarão cada vez mais extraordinárias. Pessoas sentar para conversar é um ato comum, mas pode ser um ato extraordinário. Pais brincarem com seus filhos está se tornando cada vez mais difícil. É para ser um ato comum, mas hoje pode ser um ato até extraordinário. Olhar nos olhos, oferecer carona, fazer parte de um serviço voluntário, saber ouvir, são atos comuns,
mas que podem ser atos extraordinários. Fazer visita, respeitar o chefe, respeitar o subordinado, pode ser um ato comum, mas pode ser também um ato extraordinário. Sempre a gente precisa de gente. Se você está adormecido, se você está apático, sepultando seus dons e talentos, eu quero que você saiba uma coisa: você faz falta. Há pessoas na expectativa de suas ações, de sua oração, do seu abraço, de uma palavra, pessoas que Deus colocou na sua história, gente que você tem acesso, que eu não tenho acesso, que Deus deu a você. Tenha certeza de uma coisa: para essas pessoas, você faz falta. Vivemos num mundo onde há sofrimento, muito sofrimento. Nós sofremos, pessoas sofrem aqui. Não adianta, gente. Nós não podemos viver alienado da realidade, da história. Há muito sofrimento. Mas nós podemos atenuar o sofrimento uns dos outros, como Dorcas, se fazendo presente. Para essas pessoas que sofrem, tem uma notícia para você: você faz falta. Se precisar de ajuda para ajudar alguém, porque você se sente impotente, ou realmente não pode ajudar muito, vá buscar ajuda. Tinha uma hora que não tinha o que fazer. Vamos chamar Pedro. Pedro está aqui perto. Era 14 quilômetros, era mais difícil que hoje. Hoje tem WhatsApp. Hoje a gente pode fazer todo mundo ficar sabendo. Nós podemos orar uns pelos outros, podemos correr atrás, tem carro. Naquela época devia ser mais difícil, não sei como foi feita essa viagem. Pede ajuda. Quem está precisando de ajuda, você faz falta. Se você está servindo, você está feliz? Descubra quais são as pessoas que você pode estender a mão para ajudar a levantá-las. Para essas pessoas que carecem de ajuda, você faz falta. Aqui na nossa igreja, há espaço para você servir. Aqui já tem Dorcas, gente. Aqui tem Pedro, tem José, tem Mariazinha, não sei quem conhece a Mariazinha. Tem Daniel Reis, tem Manuel do Som, que está ali. E tem o seu lugar também, o seu lugar. E esse lugar, onde você se encaixa, e você não está, saiba de uma coisa: você faz falta. Se você já serviu muito na sua história, você está desanimado, decepcionado, às vezes com pessoas, ou consigo mesmo, ou com a igreja, ou com Deus, saiba que Ele pode te despertar. Ele é o Deus da vida. Permita que Ele possa cuidar de você. Sabe por quê? Porque você faz falta. Por meio da oração, despertamos, de uma mão estendida, levantamos, e assim, servindo quem necessita, o amor de Deus, propagamos. Queria que você ficasse de pé.
Se você acha que precisa de despertamento, avivamento, se levantar, levanta a mão. Levanta a mão. Eu queria que a igreja orasse. Como? Você que está próximo, ore pelo seu irmão. Levanta a mão de novo assim, só para a pessoa perceber. Ore por ele. Eu vou orar junto. Mas ore você, porque você é como Dorcas, como Pedro. Coloque suas mãos no ombro e ore com essa pessoa. Nós somos igreja. Ore agora. Você fecha os seus olhos e eu vou orar por vocês. Senhor Deus Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença. E o Senhor é bom. É o Senhor que faz os nossos olhos se abrirem. É o Senhor que estende a sua mão para que a gente se levante. Nós queremos, ó Deus, servir o Senhor com alegria, mas às vezes nós não temos forças, às vezes nós estamos fracos, cansados, sobrecarregados e paralisados até. Envia Pedro, envia pessoas na nossa vida, para que a gente se levante, nos dê graça, porque uma Dorcas de pé, o teu evangelho se espalhou naquela cidade e muitas vidas foram transformadas. Nós queremos estar de pé diante da tua presença para te servir, em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a nossa amada igreja.